Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Eu sou Fátima Roden, terapeuta, mentora, palestrante, escritora. Então, estou vindo aqui fazer essa palestra em prol da Sensibiliza, né, do projeto que arrecada fundos para a África, né? Então, já estou quase que veterana nesse projeto aqui, né? Já estou doando a minha palestra, várias sequências, né, de eventos que a Sensibiliza está fazendo. Então é um prazer estar novamente aqui doando essa palestra para esse projeto tão maravilhoso e ajudando a tantas crianças que necessitam da nossa ajuda na África, né? E a minha palestra eu vou falar um pouco mais intimamente com as mulheres de 40, 50, 60 ou mais, né? Mas o que eu vou falar com essas mulheres? Qual é o assunto que eu vou trazer para falar com essas mulheres, tá? Eu quero trazer um assunto muito polêmico, um assunto muito atual, um assunto muito importante, que é a mulher depois dos 40, 50 ou mais no digital. Esse é um desafio que nós mulheres, na nossa faixa etária, enfrentamos. Essas que nasceram lá nos anos 60, 50, 40, né? Então, eu nasci nos anos 60, né? 67, meu ano de nascimento. Hoje com 58 anos e senti na pele essa dificuldade de lidar com o digital, de migrar para o digital. E como eu me tornei terapeuta, mentora, palestrante, escritora, então isso se faz muito necessário. E não somente para quem quer usar alguma profissão com trabalhos que se executa na internet ou então nas redes sociais. Hoje todas nós precisamos estar atualizadas, né? Precisamos estar em contato com nossos amigos, amigas, com os nossos grupos, e para isso precisamos saber o mínimo, do básico, para entender um pouco sobre redes sociais, sobre como mexer no digital, sobre como usar, por exemplo, o telefone, um notebook ou um tablet, que seja, né? Então eu senti muito essa dificuldade. E aí eu parti para a aprendizagem que me conecta mais, que me traz uma semelhança, que me traz uma tranquilidade, que me traz uma conexão. Então, para isso, eu precisei procurar pessoas que têm, entre aspas, né, paciência com as pessoas mais velhas dos nossos anos, né, da nossa faixa etária, que tem um pouco mais de lentidão, né, para não dizer lerdeza, né, porque muitas vezes as pessoas, eu sou muito lerda, eu sou muito devagar, eu não consigo acompanhar, meu neto me mostra assim, 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 mas ele faz tão ligeiro que eu não consigo repetir, eu não consigo entender, eu não consigo aprender. Meu filho não tem paciência comigo para me ensinar, minha filha não tem paciência comigo. Realmente, os jovens, eles estão numa evolução muito rápida, numa evolução muito automática, uma revolução muito frenética. E eles não conseguem se adequar ao nosso ritmo. E a gente precisa primeiro entender, né? Primeiro ver, entender, para depois praticar. E eles já fazem tudo junto, eles pegam a teoria e a prática e já explicam tudo junto, e aí quando a mãe, o pai, o avô, a avó não entendem, eles às vezes até se aborrecem e não querem mais nos ensinar. Então eu procurei pessoas que estavam desenvolvendo trabalhos direcionado para pessoas que tinham um pouco mais de lentidão e de dificuldade de aprendizagem, né? E foi aí que eu consegui uma mentora minha, eu fiz um curso com ela para me capacitar um pouco nessa parte do digital. Eu também aprendi com ela a fazer as lives, eu também aprendi com ela a fazer os textos do Instagram,
do Facebook, dos stories. Depois eu tive mais uma pessoa que me acompanhou durante 2 anos praticamente, me ajudando nas minhas redes sociais e também me ensinando muita coisa nessa parte do digital. E muitas coisas eu fui aprendendo, mexendo mesmo. Muitas coisas eu fui aprendendo sendo, como que se diz assim, intrometida, né? Como muitos dizem. Sendo intrometida, me intrometendo, fazendo, não tendo medo de errar. Porque quem tem medo de errar acaba não fazendo, sabe? Então, as coisas precisam ser feitas de uma maneira espontânea, de uma maneira que cada um se sinta no seu tempo, né? Para mexer, para ver e para aprender. E nunca pular uma etapa, se eu não conseguir aprender aquela etapa, né? E se aquela etapa antecede uma outra, eu preciso primeiro aprender aquela para chegar na outra. Agora, se por exemplo, essa etapa que eu estou aprendendo é, por exemplo, numa rede social, um exemplo, do Instagram, mas eu não estou conseguindo aprender. Então eu vou lá aprender uma do Facebook, uma do TikTok, que é mais fácil de aprender. Então, eu vou aprender sempre aquilo que é um pouco mais fácil, para que depois eu entenda o fácil e eu consiga ir para o difícil, né? Para o mais complicado. Então, eu fui aprendendo e ao mesmo tempo que eu fui aprendendo, eu já fui praticando, né? E depois que eu pratiquei, depois que eu vi que não é uma coisa assim, além da nossa capacidade de entendimento, eu fui ver que tudo pode ser mais leve, que tudo pode ser mais fácil, que tudo pode ser mais lento, né? Não precisa ter eu não preciso aprender na mesma velocidade do que as outras pessoas. Eu tenho o meu tempo, né? Cada um tem o seu próprio tempo. Então, no momento que eu aprendi a respeitar o meu tempo, às vezes eu ficava treinando, chegava a dar dor de cabeça. Eu dizia, não, por hoje chega. Não quero mais ver isso aqui, quero deixar para amanhã, depois da manhã, para daqui um mês, daqui um ano, não quero mais. Aí vai para um outro tipo de aprendizagem que possa ser mais leve, mais fácil de você entender, né? E não que você tenha necessidade de seguir aquele passo a passo, por exemplo, de algum curso ou algo assim, e você precisa executar todas as tarefas. Você pode até pular tarefas, pular passos de algum tipo de estudo e fazer o passo seguinte, se caso você não conseguir entender, né? Porque muitas vezes o passo seguinte, para mim, pode ser difícil, mas para você que está do outro lado aí me assistindo, pode ser fácil. Então, quem sabe entendendo o próximo passo, eu consigo voltar no passo anterior e fazer ele com mais eficiência, com mais assertividade, né? Então, eu comecei também a ensinar pessoas ao mesmo tempo que eu ia aprendendo, né? Sempre aprendo coisas novas, sempre ensino coisas novas, então passei a gravar vídeos também para mim, né? Quando eu estava praticando, quando eu estava aprendendo, isso me ajudou muito. Eu gravava vídeos ou gravava áudios. Por exemplo, a pessoa me explicava como que funciona. Molhar a garganta um pouco. A pessoa me explicava como que funciona. E eu precisava gravar aquilo ou, de certa forma, anotar aquilo, mas eu não estava conseguindo prestar atenção no monitor, né, ou no professor do curso, e praticar e, ao mesmo tempo, anotar. Então, eu não tinha como fazer isso. Então, o que eu fazia? Eu gravava um áudio com o celular, ou com um tablet, ou com um terceiro celular. Se eu estava no meu celular, no meu próprio celular, eu gravava com um celular de outra pessoa, de alguém da família, e depois eu mandava o áudio para mim e escutava novamente. E foi assim que eu fui aprendendo, né? Fui aprendendo. E ao mesmo tempo que eu fui aprendendo, as pessoas foram me perguntando como que faz isso, como que faz aquilo. E eu tive a ideia, né, de gravar alguns videozinhos. Então, eu estou preparando um material bem bacana que vai trazer muitas orientações para 50 ou mais, né? Pessoas de 40, 50 ou mais.
com uma facilidade de entender muito grande, porque eu vou estar praticando e explicando ao mesmo tempo. Então, você que está aí, que está querendo aprender, você vai poder pegar o vídeo, assistir o vídeo e, ao mesmo tempo, praticar no seu celular, no seu notebook, né? E fazer aquilo que está sendo explicado. Então, alguns vídeos eu já tenho no meu canal do YouTube, Fátima Roda, Novos Hábitos, Nova Vida, mas eu ainda estou elaborando, eu já tenho outros videozinhos salvos, gravados, mas ainda não soltei, porque eu quero fazer tipo um documentário, né? Tipo um itinerário de gravações. Explicando um pouco sobre como usar o aplicativo do WhatsApp, o aplicativo do Telegram, que é um aplicativo muito bom, mas que muitas pessoas usam, muito poucas pessoas usam, né? Explicar um pouco sobre a diferença de cada aplicativo, a vantagem de um, a desvantagem do outro, porque todos eles são bons, todos eles têm coisas boas e também tem coisas não tão boas ou práticas para o nosso dia a dia, né? Então, ali eu explico sobre os dois aplicativos de mensagens, né? E também do Messenger um pouco. Eu explico também sobre como trazer, fazer e enviar, no caso, escrever e enviar mensagens e áudios também. TikTok, Kawaii, como é que é o outro aplicativo? Tem 3 aplicativos. Instagram, né? Então, assim, tem muitos aplicativos que a gente pode usar. E todos eles têm forma de áudio, vídeo, né? Tem mensagens. Então, a gente precisa entender como que cada um funciona. E cada um, ele funciona um pouquinho diferente do outro. Mas nada muito difícil de aprender. Nada que a gente não consiga entender, né? Então, esses videozinhos que eu estou fazendo e colecionando, e que mais tarde eu vou colocar no ar também, são videozinhos que com certeza vão ajudar muitas pessoas. Então, eu quero trazer essa palestra aqui hoje falando um pouco sobre isso, porque eu acho um tema muito importante, porque muitos conteúdos que a gente acha no YouTube ou em outras redes sociais, eles são muito técnicos. E nós, na nossa faixa etária, muitos têm um estudo ai, como que se diz agora? Me fugiu a palavra, mas um estudo muito menos aprofundado, né? Não é um estudo atual, não é um estudo que está atualizado, ou uma pessoa que fez, por exemplo, uma faculdade, um mestrado, um doutorado. Não, muitas pessoas estão com essa idade de 50 ou mais, 40, 50 ou mais, e elas fizeram um ensino fundamental, não passaram disso. Então, para elas é difícil entender, até mesmo entender alguns termos técnicos, né? Então, ainda nos dias de hoje, se a gente quer falar para pessoas dessa idade, a gente precisa falar numa linguagem que a pessoa vai entender. A gente precisa falar numa linguagem de que a gente se identifique, né? Então, muitas coisas eu explico da forma mais simples, mais natural possível. Eu sei que tem outros nomes, eu estudei, eu pesquisei, eu sei que se usa hoje em dia outros termos, mas eu sei que muitas pessoas não vão entender esse termo. Então, ou eu explico o termo, explico do meu jeito, que a pessoa entende, e explico para a pessoa que esse jeito é usado assim, 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 que vai se tornar um vídeo longo, e na verdade eu vou estar explicando uma teoria, mais uma teoria do que uma prática, e talvez a pessoa vai cansar e vai confundir a cabeça dela e ela não vai conseguir fazer. Então, muitas coisas eu não vou explicar o termo, como se diz, entre aspas, científicos, os nomes corretos de toda as ferramentas que tem, né, no WhatsApp, no TikTok, no Instagram, no Facebook. Então, muitas vezes eu vou falar a linguagem assim, vai lá nos 3 pontinhos, vai lá nos 3 risquinhos, vai lá no aviãozinho, né? Então, a gente sabe que aqueles ícones todos, eles têm um nome, mas a pessoa que não está familiarizada com o WhatsApp, com essas redes sociais, muitas vezes ela nem sabe o nome. Aí eu vou falar para ela ir lá, ela não vai nem saber o que é aquilo. Então, ela não vai saber onde clicar.
Então, assim, eu costumo fazer uns videozinhos bem caseirinhos, eu digo, né? Bem caseirinhos, bem artesanais, bem do meu jeito, bem na minha linguagem e na linguagem que as mulheres, com certeza, homens e mulheres, né? Porque o vídeo é para homens e mulheres que queiram aprender a mexer mais, então, nessas ferramentas maravilhosas que a internet nos traz através desses aplicativos, né? Então, a gente precisa evoluir, a gente precisa aprender, né? Aprender. E quando a gente aprende, a gente acaba se inserindo mais no mundo social de hoje, né? Porque hoje conseguimos, por exemplo, resgatar e ver amigos, pessoas que a gente há muito tempo não via. E se você sabe o nome certo de uma pessoa, você pesquisa ali e é para já que você consegue descobrir onde que fulano mora, com quem casou, se tem filhos, se tem netos. E na nossa idade isso é muito bom, a gente rever velhos amigos lá do nosso tempo de infância que a gente nem sabe mais onde eles andam, né? Então, no nosso tempo não tinha essas modernidades, não tinha essas redes sociais, então a gente se comunicava mais em encontros presenciais mesmo. Então, hoje a gente podendo ver essas pessoas novamente, mesmo que seja através de uma tela, isso é muito emocionante. Então, eu e meu marido, a gente conseguiu resgatar muitas amizades que eram lá no nosso tempo da adolescência, lá nos anos 20, e que a gente nem sabia mais onde os amigos estavam, onde eles tinham ido. Então, através das redes sociais, a gente conseguiu chegar a eles. E então é necessário, sim, as pessoas que estão hoje com 40, 50 ou mais aprender. Porque se elas vão viver até 80 e poucos anos, 90 anos, como hoje está sendo a linha, né, de idade que as pessoas estão chegando, né? Não é a linha de idade que se fala. E me fugiu agora o termo que se usa, mas é mais ou menos a média de idade que a gente chega, né? Entre 80 e 90 anos. Então, se hoje a gente está com 60, já pensou a gente chegar quase aos 90? São daqui a 30 anos. Quase 30 anos, como que a gente vai viver numa sociedade, integrado a uma sociedade ou integrada, sendo que a gente não vai fazer parte do mundo digital, a gente não vai aprender sobre o mundo digital, a gente vai ficar completamente sozinha, completamente afastada. Então, os netos, as netas, os filhos, as filhas que têm avós e pais que têm dificuldade, tenham um pouquinho mais de paciência também para ensinar. E recomendem também, se uma pessoa mais jovem está vendo esse vídeo aqui, recomendem, peço para procurar Fátima Roden 8, Instagram, Fátima Roden Novos Hábitos, Nova Vida, YouTube, Fátima Roden Facebook, TikTok, Kawaii, LinkedIn. E lá vocês me encontram e encontram conteúdos também sobre esse assunto. E também tenho o grupo Novos Hábitos, Nova Vida, que é uma comunidade que se chama Novamente, onde a gente insere novos hábitos, nova vida, na nossa qualidade de vida, no nosso estilo de vida. E esse novo estilo de vida, essa nova qualidade de vida, essa nova mentalidade, ela nos ajuda a chegarmos ao caminho que nós tanto queremos trilhar. Nos ajuda a nos tornarmos pessoas mais felizes, pessoas mais cultas, pessoas mais informadas, pessoas que não estão se sentindo deixadas de lado. Então, não deixe de procurar esses conteúdos, não deixe de entrar lá no grupo, o grupo é gratuito, o grupo Comunidade, novamente, é gratuito. É só você me chamar, você pode até me chamar no celular, no WhatsApp, 55 Brasil, né? A área 55 99601 4311. Então, nesse telefone eu atendo também o WhatsApp, atendo mensagens e você pode me procurar que a gente pode conversar. Eu também dou mentorias particulares também, mentorias em grupos e também trago muito conteúdo lá nesse grupo
Mente, que é uma comunidade de WhatsApp gratuita para você. E lá a gente traz muito desse tipo de conteúdo também, além de outros conteúdos com os quais eu trabalho, né? Nas mentorias, onde eu trato mentalidade, espiritualidade, cuidados físicos também, né? E a gente traz um mix, um complexo de cuidados que a gente precisa ter com o nosso corpo, com a nossa mente, com o nosso espírito, com o nosso emocional, né? Com os nossos chakras, com a nossa energia, né? Tudo precisa estar em perfeito equilíbrio para que a gente consiga viver bem e principalmente adquirir os novos hábitos que a gente tanto precisa para mudar a nossa vida. Então eu te convido a fazer parte também dos meus canais, a se inscrever nos meus canais, me seguir e no que você precisar eu estou aqui e pode ter certeza que a maneira de eu ensinar, a maneira de eu trazer e o vídeo que você não encontrar no meu canal, e se você encontrar algum vídeo que explica alguma coisa que deixou a desejar, você pode colocar lá nos comentários, gostaria que falasse um pouquinho mais sobre tal item, gostaria que fizesse um vídeo sobre tal assunto, que eu adoro ouvir vocês e ver as prioridades que vocês têm para aprender também, porque a gente precisa fazer aquilo também que as pessoas queiram aprender, né? Então, ficarei muito feliz também se vocês puderem trazer isso também nos comentários dos vídeos, né? E essa palestra aqui, então, da Sensibiliza também, ela é uma palestra que vocês podem indicar para outras pessoas, tá? Onde vocês vão estar ajudando também ao projeto Sensibiliza, que traz esse dinheiro que arrecada com a venda das palestras, que é uma assinatura mensal que você faz, na qual você paga somente R$ 29,90 e você tem direito a todas as palestras de cada projeto que a Sensibiliza lançou. E a gente já está na 7ª jornada de palestras. Tem palestras sobre os mais diversos assuntos. E você paga somente esse valor e você tem direito a todas as palestras que estão no painel, né, na plataforma da Hotmart. E também você poderá indicar para qualquer pessoa também essas palestras, tá? Você pode mandar o link, a pessoa pode se cadastrar lá também, pode entrar também e pode adquirir a sua palestra também. E esse dinheiro é todo convertido em ajuda, então, para a África do Sul, né? Então, esse projeto, ele é muito grandioso, ele é muito beneficente, né? É uma grande ajuda que vem para essas crianças, então eu tenho o maior prazer e orgulho em todo ano, em toda a jornada, né? Porque às vezes acontece 2 por ano, em toda a jornada, estar aqui compartilhando, além do meu conhecimento, da minha ajuda também para as pessoas que queiram se ajudar e queiram aprender algo a mais, ter uma informação a mais na sua vida, além disso tudo ainda contribuir para esse projeto maravilhoso da Sensibiliza, né? Então, essa seria a minha fala de hoje, né? A minha palestra de hoje. Agradeço a quem assistiu até aqui, muito obrigado e que vocês tenham toda a sorte do mundo, toda a bênção de Deus na sua vida, que você alcance todos os seus sonhos, os seus desejos, mas não esqueça, você é responsável, você, unicamente você é responsável por buscar aquilo que você sonha, por procurar realizar aquilo que você sonha, porque Deus, Ele nos mostra o caminho, né? Ele nos mostra o caminho, mas Ele não caminha por nós. Precisamos usar as nossas pernas para caminhar, os nossos braços para acolher e para receber, né? E a nossa mente, né, para trazer para nós a sabedoria que precisamos, né? Usar a sabedoria que precisamos para entender o momento certo de todos esses processos, né? Então, desejo a você uma abençoada semana, que Deus abençoe e até a próxima palestra. Fátima Roden.